dia de decidir, né? Se vai ficar no pote 1 ali, onde tá os favoritos, né? O caso do Palmeiras já garantiu sua vaga no pote 1, em primeiro colocado, o próprio Flamengo, Atlético Mineiro, o River ontem com uma segunda melhor campanha, né? E o Corinthians ganhando hoje, foge aí desses times que são favoritos, né? Aí vem o segundo pote dos segundos colocados, né? Então, casa cheia, né? O Corinthians voltando a Libertadores depois de algum tempo, né? Era de se esperar até um grupo mais difícil do que os demais, né? Você vê que ali hoje até o próprio Boca decide com o Desportivo Cali quem vai para essa segunda vaga e quem sobrar vai para a Sul-Americana, né? O Corinthians só depende de si mesmo para conseguir a primeira colocação do grupo, né? Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro liderando, um momento bom de tranquilidade, tem tudo para hoje, né? A gente espera sapecar uma goleada, que ontem teve goleada para tudo quanto é lado. River 8, não faltou goleada ontem, na Sul-Americana e Libertadores. Jogo de 4-3 pela Sul-Americana do Fortaleza, quer dizer... Pela Libertadores do Fortaleza. Então, a torcida hoje espera o quê? Que jogue bem uma goleada. O time da Bolívia vem com metade do time, problema deles, tem que sapecar e golear. Mauro César, são 5 jogos do Corinthians nessa Libertadores, 2 vitórias, 2 empates, né? Os empates e as vitórias contra Boca Juniors e Deportivo Cali e a derrota para o Always Ready. A gente já estava até conversando num outro programa, você disse, o Vitor Pereira ainda está devendo aquele futebol que ele prega, mais ofensivo. Hoje é um dia muito propício para ele mostrar esse futebol que ele tanto prega, porque é um adversário fraco, é um adversário que vem com um time misto e diante da torcida do Corinthians. Ou seja, uma ótima oportunidade para o Corinthians conseguir até uma goleada, né, Mauro? Um excelente resultado para motivar o torcedor para a segunda fase da Libertadores. Ponte Preta, Avaí, reservas do Always Ready, né? Jogos de goleada. 2 foram goleada, hoje deve ser uma goleada. O time não joga no seu habitat, que é a altitude, cheio de reservas. A vitória do Corinthians hoje eu acho que é uma formalidade. Eu acho que o placar elástico deve acontecer de forma absolutamente natural. Eu só acho que a diferença do que acontece com o Corinthians para outras equipes é que quando chega dado aumento do jogo, você tem 2, 3-0, o jogo está garantido, a tendência muitas vezes é o time tirar um pouco o pé, porque no final de semana tem outro jogo, no meio de semana tem outro jogo, no final de semana tem mais um jogo, tem jogo. Pô, mas o River meteu 8. Sabe quantos jogos o River Plate fez nas duas últimas semanas? 2. Esse e o outro contra o Colo-Colo. E por quê? Porque foi eliminado da competição local pelo Tigre. O Tigre despachou o River Plate no dia 11 desse mês, no Monumental de Nunes lotado. E isso permitiu, inclusive, ao Boca Juniors ser campeão da Copa da Liga Argentina, o grande rival, em cima do Tigre, 3-0 no último domingo. Ou seja, ao ser eliminado, o Galhardo não tem jogo para fazer. Só tem esses 2 jogos da Libertadores. Então enfiou o pé. Foi com tudo, até para dar uma satisfação à torcida que estava meio atravessada com a eliminação. Especialmente depois do domingo, quando o Boca ficou com o troféu que poderia ser do River Plate, que ganhou o campeonato argentino no final do ano e tinha a chance de ficar com os 2 títulos simultaneamente. E perdeu para o Tigre em casa 2-1, né, no dia 11. Então jogou contra o Colo-Colo, meteu 4. Jogou contra o pobrezinho lá do Aliança, meteu 8. Né, o Julian Álvares fez 6, já está de malas prontas para o Manchester City, o jogador está negociado. E, aliás, as contratações feitas pelo River para montar o time atual passam também pela venda desse jogador. O dinheiro que entrou da venda do Álvares permitiu que o Galhardo fizesse algumas ações no mercado e montasse o time atual com as contratações que foram 6 logo no começo desse ano. Então, são cenários diferentes. O jogador do River ontem, ele sabia o seguinte, agora eu só vou jogar sem ser esse final de semana o outro, contra um time que nem sei qual é, porque a tabela do Campeonato Argentino deve sair hoje. Então, estão tranquilos, não tem que se preocupar. Me poupar pra quê? Vou meter 8 desses caras aqui, porque assim a galera fica mais... O Corinthians não, se tiver 3-0... É natural que, sabendo que tem jogo no final de semana e tem jogo em cima de jogo, o time às vezes até se preserve um pouco. Acho que é importante entender contextos, que eu vi muitas comparações aí em rede social rasas, tipo, esse time tomou de 8, então o time brasileiro tal tem que fazer. Depende do time, do momento, de todo o contexto. Então acho que o torcedor tem que esperar a classificação e uma boa vitória, uma atuação convincente. A elasticidade do placar, eu acho que vai depender muito do momento e de como os jogadores vão estar se sentindo. Porque, de fato, hoje, todo mundo pensa isso. O próprio técnico vai pensar. À beira do campo, se tiver um placar de 3-0, ele pode fazer algumas trocas, tirar alguns jogadores, guardar um ou outro para o domingo, para o final de semana, porque justamente tem que pensar dessa maneira. O Galhardo, nesse momento, não tem essa preocupação, porque tem um período aí de poucos jogos,
fruto da própria incompetência do time dele, que foi eliminado na competição que estava disputando em seu país. Agora, o Mauro chamou atenção, né, para esse detalhe realmente, só que, Vanderlei Nogueira, eu acredito que o Corinthians, até com time misto, suponha, faz 2-0, começa a botar reserva para poupar o time, deve continuar fazendo gol nesse Always Ready, porque o time misto do Corinthians é muito melhor que o time misto do Always Ready, ainda mais fora da altitude, que é onde eles se garantem. Eles jogam na altitude, é a grande arma desse time do Always Ready, que é bem fraco. Você acredita, o Corinthians nesse momento, ele é o segundo time brasileiro com menos gols nessa Libertadores. Só está à frente do Atlético Paranaense. O Corinthians fez 4 gols em 5 jogos. É um momento mesmo, o Mauro chamando atenção para isso, se o Corinthians começar fazendo uma vantagem, começar a colocar reserva, já pensando no Brasileirão. Inclusive o Corinthians é o líder do Brasileirão e tem que pensar sim na competição também. Mas mesmo com um time misto, esse Corinthians, não um time misto que vai começar. Começar deve ser a Cavalaria, porque é um jogo fundamental para o Corinthians, variando a classificação. Mas até um time misto do Corinthians deve conseguir uma goleada contra esse Always Ready fora da altitude? Asmar, um abraço a todos. Você citou o Mauro César. O Mauro César tem batido numa tecla que a gente também concorda, né? Que é o Corinthians tem tido melhor resultado do que desempenho em campo. Parece que todo mundo concorda com isso. Hoje é o dia de mostrar um bom desempenho. E com um bom desempenho, enfrentando os reservas do time boliviano, convenhamos que dificilmente a bola não vai entrar. Além de tudo isso, tem o Roger Guedes, que deve ser escalado. E tem que mostrar, segundo as informações que partem lá do Corinthians, que ele vai dar resposta entre aspas, né? Em campo, mostrando que ele é competente, é eficiente, que ele pode fazer muito mais do que ele fez até agora, enfim, pode agradar, encher os olhos do professor Vitor Pereira. Então, é um jogador importante, né? Então, eu entendo isso, entendo que o Corinthians vai ter um adversário fraquíssimo pela frente, dentro de casa, com apoio da torcida, que muita gente entende que joga junto, né? Eu entendo que o torcedor que vai para Itaquera hoje, é um jogo, entre aspas, que é para cumprir tabela, espera sim gols, espera bom desempenho e gols. Se isso vai acontecer ou não, nós vamos mostrar mais tarde, mas eu acho que é isso que vai acontecer. Eles estão devendo muitos gols. O Corinthians é segundo colocado do grupo hoje por causa do saldo de gols. É isso, então eu acho que tem. Eu também pro torcedor, é isso, ele sabe que vai enfrentar um time fraco, né, que já perdeu de véspera. Todo mundo fala isso, se vai deixar pro último jogo, já passou. É impensável alguém achar que isso não vai acontecer. E com gols, Asmar. Bruno Prado e Vampeta. Essa situação do Corinthians, o Vamp sempre fala, Bruno, da cavalaria. Só que nesse time do Vitor Pereira, a gente não sabe ainda qual é a cavalaria dele. Ele faz muito esse rodízio. Hoje, vai a cavalaria para campo e outra, a cavalaria quer dizer os medalhões ou não? Ou a cavalaria hoje do Corinthians não tem todos os seus medalhões em campo? Qual é o provável time do Corinthians hoje, na opinião de vocês, para esse jogo contra o Always Ready? Não, eu acho que ele vai colocar o que ele acha que é o melhor. Eu imagino, sim, se fosse uma final, que o time do Vitor Pereira para uma decisão dos mais famosos, acho que só o William e o Renato Augusto seriam titulares, só. O resto não. Acho que, imaginando o que ele, pelo que ele tem feito, né, de mudança, dos jogos mais importantes que ele tem escalado, acho que só os dois. E mesmo assim, o Renato ficou no banco em Cali com o Deportivo e em Buenos Aires com o Boca. E o William ficou no banco também em Cali. Tem o Maicon, né, que é um grande nome, chegou agora, mas é um medalhão também. É Maicon, Duqueiroz e Renato Augusto. Eu acho que também acho. Sai jogando com esses três. Eu acho que os que mais. Aí pra frente eu já não os sei. que ele tem mais dificuldade de rodar são o Duqueiroz e o Maicon mesmo, né? O Maicon até caiu um pouquinho nos últimos jogos. Esses dois, eu acho que ele não vê assim, os substitutos à altura para manter o mesmo nível. Então esses dois ele força mais, são os que mais jogam com frequência, aí, o Duqueiroz e o Maicon. Nas outras posições ele roda bastante, ele deixa bem aberto. Mas eu imagino que hoje, num time que ele considere o mais forte dele, ele tenha o William e Renato Augusto. O Juliano hoje não é um titular dele, o Roger Guedes menos ainda. Então, eu imagino mais ou menos isso. O Du e o Maicon são os caras que ele tem mais dificuldade de mexer. Os outros ele troca com mais naturalidade. Mas não seria uma surpresa ele botar o Juliano no lugar do Renato Augusto hoje, pensando no domingo, né? Não, pode acontecer. Mas será que ele começa
Ele já começa com o time pensando no domingo. Vocês acham que ele não deve começar hoje, tipo assim, ó, vamos pro primeiro tempo, vamos abrir logo 2-3-0 e depois a gente poupa. Porque é um jogo que, querendo ou não, é muita moleza. É um jogo facílimo. E é por isso que também não sabe a cavalaria mas também toda. é um jogo que vale a classificação para Libertadores. Então, por isso que 1-0 leva a primeira colocação, 2-0 leva a primeira colocação. Não precisa sei, dessa força toda pra é. bater nos caras. Exato. É. O que ele tá pensando? Ele tá pensando no geral. Ele pensa, esse jogo, o que eu preciso pra ganhar desse jogo? Eu preciso de 50% da minha força, eu vou com 50%. Isso eu tô falando. Deixa outra metade no banco. Se der um azar que o caldo apertar, Chama os caras que domingo eu quero manter a liderança de novo. Exatamente. Ele tá em duas Fica frentes. líder, Eu acho que essa é a questão. Às vezes a gente fica pensando sempre, não, é Libertadores, tem que jogar todo mundo, até os que já pararam de jogar, os craques do passado vão ter que... Não é assim. Ainda mais nesse calendário. Eu acho que faz sentido que ele pense dessa... E ele tem se pautado por esse tipo de raciocínio. Que eu não acho errado, não. Assim, especialmente dentro desse calendário desse ano, em que você tem que analisar realmente isso. Você tem que jogar hoje pensando no fim de semana. Mas é curioso, né? É curioso porque é estratégia. O Mauro já falou que ele poderia optar por isso. Eu colocaria minha cavalaria total no primeiro tempo, porque também tem esse negócio. Aí coloca um time misto. Não faz gol. Aí torcida começa a pressionar. Aí o ambiente começa a ficar pesado. Se coloca a cavalaria e não faz gol. Mas aí é menos provável. Você falou aqui, Mauro, semana aqui, por exemplo, assim, em relação ao Flamengo. O jogo importante do Flamengo seria no domingo. O Fla-Flu não era o jogo de terça-feira. Põe o A time mesma coisa reserva, o Corinthians. O Corinthians já está isso. classificado. Isso. Pode Não, ganhar mas o com Flamengo estava classificado, Vamp. O Corinthians não tá. Mas- Entendeu? Por isso que eu digo, eu até acho. Claro que o Always A Ready é primeira ridículo, colocação, né? mas não dá pra menosprezar tanto. É na minha opinião, tá? É até legal por isso que é o debate. O que passa na cabeça seja dele? menosprezo colocar um time misto e preservar jogadores estratégicos pensando na sequência da semana e do mês, né? Que vai entrar de junho. Eu acho que é estratégia mesmo. É segurar um aqui, o outro ali. E isso passa muito por informações que a gente não tem. Como é que tá o fulaninho aqui? Como é que tá o Renato Augusto? Está desgastado? Não está? É um bom momento para segurar um pouquinho o William ou está na ponta dos cascos? Por exemplo, para pegar aí o gancho do Flamengo. O Arrascaeta ficou de fora desse jogo, nem foi relacionado. Por quê? Porque ele está jogando todos os jogos. Então, guarda o uruguaio. Mas ele vai para a seleção. Aí que está a questão. Ele ainda vai para a seleção e lá eles vão usar o cara. Então, se eu colocá-lo agora, eu vou ajudar a esfolar mais ainda e quando ele voltar mais desgastado. Já voltou machucado algumas vezes Já voltou machucado algumas vezes. Então, E 3 jogos, eu né? não preciso dele para ganhar desse time do Peru aqui, o Sport Cristal. Eu vou segurar. Eu acho que passa muito por aí. Aliás, essa é a mentalidade desses técnicos europeus, porque é a mentalidade de praticamente todos os técnicos europeus. Eles fazem isso assim com uma frequência muito grande, absolutamente natural. A gente ainda está muito agarrado aqui ao conceito de 11 titulares, tipo força máxima. E nesse calendário, acho que mais ainda, tanto que ele já falou na coletiva retrasada, se não me engano, o Vitor Pereira, ele falou: eu comecei com uma ideia, foi no final de semana. E mudei de ideia, estou tentando agora adaptar a uma outra realidade, porque ele está se deparando com coisas que certamente não esperava contar. Você acha que é isso que ele vai fazer, Mauro? Você, sua opinião, você acha que o Vitor Pereira hoje não começa com uma cavalaria total? Eu acho que ele vai analisar caso a caso, vai colocar o melhor time em campo, pensando na sequência. Vamos imaginar que ele receba informação sobre o Renato Augusto, que é o jogador mais, digamos, delicado do ponto de vista físico pelo histórico de lesões. Olha, o Renato Augusto está em tal estágio. É aconselhável escalá-lo? Se você puder evitar, não. De repente, não fica no banco, Renato. Eu e acho, assim vai. Eu acho que ele vai fazer aquilo que é o mais lógico. Se esse jogo fosse decisivo contra o Boca, por exemplo, ele chamaria o Rivelino. Sim. Ele está em forma para jogar, né? Sem dúvida, eu acho que é isso. Ele olhou lá, eu vou enfrentar quem? E não é menosprezo, eu acho que não é menosprezo, não é considerar que vai jogar contra ninguém, tem aquele respeito que a gente sabe que deve existir. Mas ele olhou, peraí, o que eu tenho, acho que é o suficiente para passar por esse time. Professor, eu acho que hoje jogar Nem ele está no banco. Você sabe que nem ele está no banco, né? Ele está suspenso. Vai o professor Eu acho que ele vai hoje com o Juliano, com o Adson, Felipe Almeida. com o Mosquito. É suficiente. Sem jogo, vai Júnior Moraes para Agora, ganhar se moral. não for suficiente para ganhar esse jogo, tá jogando dinheiro pela janela lá. Ele tem um elenco para jogar contra um frágil adversário que precisa, não deve ser complicado ganhar desse time. Dentro de casa, jogando em casa, na baixitude, uma série de outras coisas. Quer dizer, então eu acho que ele tem que preservar. Ele deve estar preocupado também, porque para ele deve estar fazendo muito bem. Nós estamos na 8ª rodada, é isso? Indo para 8ª. Vai para 8ª. Então, 8ª rodada, ele está segurando a liderança do Campeonato Brasileiro, que não é pouca coisa. Vai enfrentar o América no final de semana, às 6 da tarde,
e no domingo, tudo bem, a América tomou uma pancada, tá fora aí, é uma outra conversa, mas o América é um time que pode complicar a vida. Tirar a liderança que é importantíssimo. O Corinthians, até para os mais entusiasmados, até para o Vampeta, que é um apaixonado, não esperava que o time entrasse na liderança e segurasse todo esse tempão aí. Já estamos na 8ª. Eu tenho um amigo que é corintiano apaixonado, ele disse o seguinte, ó, vai segurar no máximo até a 4ª rodada. Estamos na 8ª já. Então, é bom para o Corinthians. Eu acho que a decisão de colocar um time, não é meia boca, mas menos titular em campo, é boa. Eu só não colocaria porque a gente já viu muito clube brasileiro dar vexame em Libertadores. Bom, tudo bem. Muito clube brasileiro. Flamengo, Corinthians, o próprio Corinthians, quando o Tite foi mantido, aquele jogo ali... Tolima ganhou de novo de mais um brasileiro. Sim, Não foi só do Corinthians, não. Viu? Mas então, Tolima a Libertadores, ela surpreende, cara. A Libertadores surpreende. Por isso que eu falo, eu sou totalmente a favor, acho que tem fundamento. Agora, eu colocaria a cavalaria, abriu 2-0. Pronto, aí sai todo mundo. Que aí dificilmente o Always Ready vai empatar um jogo que tá 2-0. Ele vai... Aí eu acho que até os reservas entrariam mais à vontade.